efeito esponja. Você deve ter ouvido já falar nessa expressão, uma expressão que passou a fazer parte do nosso dia a dia por causa aí da seca histórica. Mas você sabe o que é isso? Quem explica pra gente é o geólogo José Luiz Albuquerque. Oi, José Luiz, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde também, nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essas questões associadas aí à nossa seca. Que tem preocupado todo mundo, né? Está todo mundo ligado, inclusive criando modismos, porque essa expressão está na boca do povo. De repente é uma coisa nova, porque também é novidade essa seca Vamos em São Paulo. explicar, então, eu vou pedir para colocar aqui no nosso monitor a arte que o nosso artista, o Sandro Lopes, fez. Enquanto isso, o José Luiz vai explicando para a gente aqui o que a gente está vendo. Por favor, o que é esse bendito efeito esponja? Como a gente pode notar, o solo está bem representado, que é o que a gente vê no corpo da antiga represa, ela seca. Você tem ali o solo ressecado e ele meio que rachou, a gente chama são gretas de dissecação. Então, quando começa a chover, geralmente a chuva pode não ser tão intensa, né? Então, ela tem que superar certas barreiras que foram criadas por, digamos assim, déficit de água. Então, você vai ter o solo, vai ter na vegetação e a própria temperatura. Nós temos tido temperaturas muito elevadas. Muito elevadas. Então, o efeito esponja seria esse conceito que foi criado aí, digamos, em função dessas barreiras, né? Bom, você falou em temperatura elevada, então vamos falar com a moça do tempo, a nossa Gabriela Santilo, lá da redação. Oi, Gabi, você tem uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zé Luiz. Olha, a pergunta é a seguinte: quanto tempo deve levar para que seja superado esse efeito esponja? Ou seja, para que realmente comece a acumular essa água que a gente está precisando aí nos reservatórios? Na verdade, você vai ter pontos diferentes. Você vê, nós estamos no corpo da represa, aí essa imagem que está aparecendo, onde você tinha água, você está seco, está o solo rachado, né? A gente vai colocar mais imagens de seca que a gente tem. Vamos colocar, por favor? Daí você começa a sair fora do reservatório, ele seco. Nas margens, você continua observando áreas ali, ó, áreas desmatadas e tudo seco. E aí, nas partes mais altas, você tem uma parte de vegetação, que é uma coisa muito boa. Mas todo mundo aí, todos eles são consumidores de água também. Então, ela tem que ser superada todo esse período seco, para daí, então, você começar a escoar água. Mas você consegue fazer uma previsão de quanto tempo? A gente não tem um número preciso, porque vai depender de cada situação. Mas a gente fez um experimentozinho, assim, muito rápido, só para ver, e lá numa matinha que nós temos lá no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e choveu 7 milímetros de um dia para outro, e a gente observou que essa água ela era suficiente simplesmente para molhar a copa das árvores, escorrer alguma água no tronco da árvore e chegar nas folhas que estão no chão. Então, ou seja, 7 milímetros é uma chuva pequena, 10 é pequena, 15 é pequeno. Então, a gente é difícil precisar, mas certamente, se a gente tiver uma chuva aí de uns 50 milímetros, 60 milímetros, e outra coisa importante, ela tem que ser uma chuva duradoura, ela tem que ser uma chuva espalhada, porque a represa é o ponto mais baixo de uma área que recebe, uma grande área, digamos, que recebe água da chuva. Então, tudo isso vai contribuir para a parte mais baixa da represa, que na verdade, muitas vezes é o tal do chamado, o famoso também volume morto, né? E a previsão do que vocês têm daqui para frente, vai ter essa chuva esperada? Olha, aí é que está o negócio, que aí já mais no campo da meteorologia, os cenários não são muito otimistas, né? A gente tem debatido isso com os especialistas. O cenário hoje, construído hoje, é de só normalizar lá por 2016. Por quê? Nós gastamos muito a nossa poupança, né? Que é o volume morto, ele não deixa de ser uma reserva, como se fala, né? Aí nós temos o corpo do reservatório, tudo isso foi consumido, estamos entrando já em mais de um volume morto. Então, tudo isso digamos assim, é uma dívida que tem que ser quitada. Mas nesse final de semana tem chuva, a chuva continua, nós vamos voltar à redação, porque a Gabriela Santilo dá a previsão do tempo. Gabi. Bom, é isso. Tem previsão de chuva, sim, tem previsão de chuva ainda para hoje, mas provavelmente não vai ser necessário para resolver essa questão da crise hídrica mesmo. Agora, hoje o sol aparece um pouquinho mais aqui na capital, isso faz as temperaturas aumentarem, a máxima é de 29 graus. Aí à tarde e à noite tem previsão de chuva, sim, de pancadas de chuva com trovoadas, e é preciso atenção porque tem possibilidade de formação de alagamentos. Agora vamos ver ao vivo imagens nossas aí de como está o dia hoje. A gente vê que o tempo está abrindo, vê o céu mais limpo, de manhã já estava bem mais nublado. Com isso, com esse tempo mais limpo, o sol já começa a esquentar, o dia fica quente agora nesse início de tarde, atingindo as máximas. E já para o fim da tarde o tempo fica chuvoso e vai ser assim em todo o estado. Vamos agora ao mapa. Tempo nublado com pancadas de chuva localizadas e na parte da tarde em todo o estado.
A máxima é de 33 graus em Bauru e de 28 em Ubatuba. Vamos falar de fim de semana agora? Sábado vai ser mais frio e as chuvas podem acontecer a qualquer hora do dia, novamente com possibilidade de alagamentos. Já no domingo, o sistema que causa essas chuvas ele vai se afastar, mas vai ter garoa que começa aí desde o início da manhã. Por causa disso, o domingo também vai ser frio, a máxima é de 21 graus na capital. Márcia. Muito bem, Gabriela Santilo. Bom final de semana para você. Obrigada. Até segunda. Até segunda. E olha só, gente, vale aqui um registro. Hoje o Cantareira está com 11,6%, já incluindo aí a famosa segunda cota do famoso volume morto. Para a gente fechar, uma dica aí para quem está em casa nos acompanhando de um geólogo. Qual é a dica? Bom, a dica é o seguinte, nós estamos num momento de crise, né? Temos aí uma série de atores que estão trabalhando no sentido de superar, temos uma dependência aí, digamos, do próprio clima, mas as pessoas podem, inclusive, ajudar naquela questão da economia, isso vai contribuir um pouco, elas podem buscar alternativas, enfim, podem estar insistindo aí junto à imprensa, ao governo, enfim, é uma ação coletiva. Né? Bacana. E conversei com o José Luiz Albuquerque, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Bom final de semana.